Olá pessoal, para finalizar nossa aula, eu quero trazer um exercício mais como um algoritmo para a partir de agora a gente utilizar ele sempre no processo de encontrar autovalores e autovetores, certo? Então eu quero que vocês considerem o seguinte: você tem essa matriz 3 por 3, ou seja, a ordem dela é 3, e essa matriz ela está associada a uma transformação linear. Geralmente, ou quase sempre, aqui nesse conteúdo a gente vai estar trabalhando como se fosse um operador usando as bases canônicas, né? Então, só um adendo, se eu quisesse encontrar a cara da transformação, só era multiplicar por x, y e z, né? Então, o resultado daria exatamente qual é a transformação linear associada a essa matriz, certo? Porque a gente está trabalhando com base canônica. Então, tudo bem. Então, como é que a gente consegue extrair dela os autovalores e os autovetores? Eu quero que vocês sempre lembrem dessa definição. Você sabe que T de U, já que a gente está procurando os autovalores e autovetores, é igual a lambda U. Na forma matricial, isso aqui vai ser quem? T vezes um vetor U, sendo igual a lambda, eu quero a matriz, então eu vou multiplicar pela identidade, certo? Isso vezes o vetor U. Eu trago todos para o primeiro membro, então T de U menos lambda I vezes U igual a zero. Então, T, eu vou evidenciar o U, lembrando que, como a gente está trabalhando com matrizes, não é comutativo, mas você pode, como é que eu posso dizer, evidenciar em apenas um lado. Então, T menos lambda I vezes o vetor U, dando igual ao vetor nulo. Ok. Então, como ficaria isso de forma matricial, na forma matricial? Então, eu tenho a minha matriz associada à transformação, que seria esse T, no caso estou usando o A, né? A daria 4, 2, 0, menos 1, 1 e 0, 0, 1 e 2. Vezes o x, y, z, sendo igual a lambda vezes a matriz identidade 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E o vetor x, y, z. Eu trago tudo para o primeiro membro, então eu vou ter o seguinte, eu vou ter 4, 2, 0, menos 1, 1 e 0, 0, 1 e 2, x, y e z, menos, eu já vou aproveitar e multiplicar esse lambda pela identidade, então eu vou ter o seguinte, eu vou ter lambda 0, 0, 0 lambda 0, 0, 0 lambda, vezes o x, y, z, dando igual ao vetor nulo, né? Se você observar bem, a gente está em qual passo? Olha, isso daqui, é que eu vou chamar de 2 asterisco, é equivalente a esse elemento aqui, certo? Ok. Então, feito isso, eu vou evidenciar o meu vetor U, ou seja, esse x, y, z. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Então, você vai ter a matriz, que é 4, né? Aqui 4, 2 e 0. Aqui é com 4, ok. Você tem menos 1, 1 e 0, e você tem 0, 1 e 2. Menos o lambda 0, 0, 0 lambda 0, 0, 0 lambda. Isso tudo multiplicando o meu x, y, z. X, y, z, dando o vetor nulo, ou seja, 0, 0, 0. Então, aqui a gente tem uma soma de matrizes, isso implica dizer que a gente vai ter o seguinte. Vai ter 4 menos lambda, 2 e 0. Você vai ter menos 1, 1 menos lambda e 0. E você vai ter 0, 1 e 2 menos lambda, isso tudo multiplicando o x, y, z. Que vai ser igual a 0, 0, 0. Ok. Então, olha, a gente montou aqui um sistema linear que está associada a matrizes, né?
Na realidade, a gente montou a forma matricial do sistema linear. E aqui a gente tem que refletir em algumas coisas. A primeira delas é o seguinte: esse sistema linear é homogêneo, ou seja, a solução, né, a parte da solução, ela é exatamente o vetor nulo. Isso implica dizer o seguinte, que o sistema ou é possível e determinado, né, o sistema possível e determinado, ou um sistema possível e indeterminado. A gente tem essas duas possibilidades. Agora, quando a gente tem um sistema homogêneo, se ele é igual a zero, ou seja, homogêneo, ele sendo determinado, obrigatoriamente os valores de x, y, z são iguais a zero. Obrigatoriamente. E qual é o problema disso? O problema dos x, y, z sendo zero quer dizer que a gente vai ter um autovetor nulo. E isso não é interessante porque a gente sabe da definição que o autovetor ele não é nulo. Então, o que ele tem que ser? Então, o nosso sistema ele tem que ser possível e indeterminado. E quando é que ele é possível e indeterminado? É quando essa matriz aqui, quando o determinante dessa matriz dá obrigatoriamente igual a zero, certo? A gente já sabe, se um determinante de uma matriz dos coeficientes der igual a zero, o sistema é possível e determinado. Agora, se ele for diferente de zero, ou melhor, se ele for igual a zero, então o sistema ele vai ser indeterminado, né? Então, como é que a gente consegue fazer isso daqui? Só é calcular esse determinante e encontrar os valores que zeram esse determinante. E esse é o nosso exercício. Ou seja, o que a gente está procurando, o que a gente sempre vai procurar, é o determinante da matriz da transformação menos lambda i que resulte igual a zero. Nosso problema todo de encontrar autovalores e autovetores se resume basicamente a isso, certo? Especificamente para encontrar os autovalores, né? Os autovetores a gente faz isso posteriormente. Então, eu tenho que calcular o determinante desse negócio aqui, né? 4 menos lambda, 2 e 0, menos 1 menos lambda e 0, e 0, 1 e 2 menos lambda. Para resolver esse sistema, eu vou usar o desenvolvimento de Laplace, tá certo? Então, esse determinante, ou o determinante de t menos lambda i, vai dar quem? Eu vou pegar esse primeiro elemento, que é 4 menos lambda, multiplico pela submatriz associada a ele, que vai ser 1 menos lambda, 0, 1 e 2 menos lambda, menos duas vezes o determinante da submatriz. Aí você vai ter menos 1, 0, você vai ter 0 e 2 menos lambda. Eu ainda poderia fazer mais 0 vezes o determinante, né, o determinante aqui. Menos 1, 1 menos lambda, 0 e 1. Só que como aqui é 0, então automaticamente ele vai anular tudo, né? Então a gente ganha esse passo aí. E agora, o que eu posso fazer? Desenvolve dando, né, resultando igual a zero. Então, você vai ter 4 menos lambda vezes o determinante desse elemento aqui, que vai dar quem? Vai ser 1 menos lambda vezes 2 menos lambda. Essa outra diagonal ela se anula, né? Então, vai ficar 1 menos lambda vezes 2 menos lambda. Menos duas vezes, é aqui do mesmo jeito, só que vai ser menos 1 vezes 2 menos lambda. Né? Então, vai ficar menos 1 vezes 2 menos lambda, isso aqui é igual a zero. Então, só observando direitinho, eu percebo que tem 2 menos lambda aqui e 2 menos lambda ali. Então, eu evidencio ele, 2 menos lambda. E o que sobrou? Sobrou esse resto, né? 4 menos lambda vezes 1 menos lambda. Aí menos com menos dá mais, então vai ficar mais 2, certo? Isso dando igual a zero. Só que eu vou abrir um pouquinho mais a conta, então vai ficar 2 menos lambda vezes. Aí aqui, olha o que vai acontecer. Vai ter 4 menos 4 lambda menos lambda
Isso aqui é um lambda, certo? E mais lambda ao quadrado. Lambda ao quadrado mais 2, certo? Isso aqui agora dando igual a zero. Então, ao resolver o que está dentro desse desse colchete, o que é que vai surgir, né? Perceba que você vai ter lambda ao quadrado, você vai ter menos 5 lambda mais 6, não é isso? Então, deixa eu colocar aqui. Opa, apaguei demais. Lambda ao quadrado menos 5 lambda mais 6. Pronto. Então, feito isso, eu ainda consigo perceber que aqui, olha, a solução para esse sistema, para essa equação, é 2 e 3, né? Então, deixa eu passar para o próximo slide. Eu tenho, então, 2 menos lambda vezes, como 2 e 3 são as raízes, então posso fazer o seguinte, lambda menos 2 e lambda menos 3, isso dando igual a zero. Perfeito. Então, o último passo que eu vou fazer para ficar mais organizado é evidenciar o menos 1 que está presente nesse primeiro termo. Então, eu tenho assim, menos 1 vezes lambda menos 2 vezes lambda menos 2 vezes lambda menos 3 igual a zero. Então, como tem esse menos 1, ele passa dividindo e ele praticamente desaparece. Isso implica dizer que um polinômio que vai surgir vai ser lambda menos 2 ao quadrado vezes lambda menos 3 igual a zero. Aqui já está bem evidente as equações, né? Poderia não ser assim, poderia ser uma equação de terceiro grau aberta, né? Mas dessa maneira está perfeito porque você consegue já ver as raízes dos lambdas, né? Ou seja, os valores dos lambdas que fizeram aquela equação, ou o determinante daquela equação. Esse polinômio ele tem um nome muito específico, né? Se chama polinômio característico. Então, se eu lhe der uma transformação linear e pedir para encontrar o polinômio característico, o procedimento vai ser qual? Você pega a transformação linear, extrai uma matriz associada a ela relacionada às bases canônicas, certo? E calcula o determinante daquele valor com as diagonais sempre subtraindo menos lambda. O resultado desse determinante vai dar um polinômio, e esse polinômio é chamado de polinômio característico. Pronto, polinômio característico, tá certo? Perfeito. Então a gente sabe que os valores que vão zerar esse polinômio é quem? É lambda, vou chamar lambda 1 igual a 2 e lambda 2 igual a 3, certo? E agora o que a gente faz? Bom, agora a gente volta no início da questão e consegue encontrar os valores os vetores associados a cada um desses lambdas, né? Se a gente sabe que o sistema é como? Ele é representado por 4, 2 e 0, menos 1, 1 e 0, e aqui é 0, 1 e 2, né? Isso aqui vezes o x, y, z, estou voltando lá no início da questão, e vezes x, y, z, como a gente tem um valor de lambda agora, a gente pode substituir aqui, né? Então, você coloca 2. Mas o que é isso? A gente pode entrar nas coordenadas, né? Então, olha, para poupar espaço, eu vou dizer que isso aqui é 2, 2 e 2, tá certo? Eu entrei com o alto valor dentro dessa expressão. Então, daqui a gente consegue montar o sistema linear, né? Que é quem? 4x mais 2y igual a 2x, né? Então, eu peguei linha por coluna, perfeito? E aqui você tem menos x, você tem mais y, e o 0 vezes z, né? E isso vai ser igual a 2y. E para finalizar, você vai ter 0x mais y
mais 2z igual a 2z. Pronto. Então, para esse alto valor específico, você pode concluir algumas coisas. A primeira é o seguinte, esse z cortando com esse outro, você conclui que o y é igual a zero. Né? Então, a primeira coisa que você encontrou foi essa. A segunda coisa que você pode encontrar também é que eu cortando um y, se bem que o y é igual a zero, né? Eu fazendo isso, eu concluo que o meu x também é zero, né? Professor, não entendi o que você fez. Ora, eu sei que isso aqui é zero e eu sei que isso aqui é zero também, né? Então, automaticamente, eu concluo que isso é zero. E essa primeira expressão também vai ser formada todas de zero. Aí a pergunta, então quer dizer que o polinômio, o alto vetor associado a 2, ele vai ser 0, 0, 0? Não. O único elemento que não teve restrição alguma, até porque ele nem apareceu, foi o z. Né? Então, o alto valor, ou melhor, o alto vetor, ou melhor, o u, né? A gente está usando a letrinha u, então vai ser u, vai ser igual a quem? 0, 0 e z. Então, esse alto vetor, né, ele vai estar associado a o lambda igual a 2. Isso para qualquer vetor para qualquer valor real de z. Lembrando que não pode ser zero, né? Então, não é qualquer. Para todos os valores com z diferente de zero, porque você teria aí um vetor nulo. Então, o desafio que eu vou deixar para vocês é o seguinte. Encontre a transformação, a cara da transformação linear e aplique esse vetor aqui e veja o que acontece, né? O resultado ele tem que ser 2 vezes esse vetor u, tá certo? Pronto. Então, encontrei um vetor. Outra coisa importante. Eu posso dizer que o espaço ou subespaço vetorial gerado por lambda igual a 2, ele esse subespaço vetorial é gerado por qualquer vetor da forma 0, 0 e 1. Como foi que eu consegui chegar a isso? Simples, né? Só evidencio o z aqui e coloco 0, 0 e 1, tá certo? Então eu consegui concluir que qualquer vetor gerado dessa maneira, ele está no subespaço vetorial próprio do lambda 2. Ou lambda igual a 2. Pronto. Então, e se lambda for igual a 3? O que vai mudar? Pouca coisa na realidade, né? A única coisa que vai sofrer de fato alteração deixa eu apagar aqui, é a solução, né? Então, só para poupar um pouquinho de tempo e não escrever de novo, vou só ocultar aqui essas coisas. Então, olha, se o lambda for igual a 3, que é o segundo caso, 3 vezes isso, né? Continua com a mesma transformação linear. Então, você vai ter o seguinte, você vai ter esse mesmo sistema, só que a solução vai ser 3x, 3y e 3z. Nesse segundo caso, olha o que acontece, né? Olha, o z ele já não vai se anular todo. Eu posso anular 2 desse com 2d, sobra 1, né? Então, eu tenho que x é igual a z, ou melhor, y é igual a z. Eu posso anular um desse com um desse daqui, então ainda sobra 2. E os x eu posso anular 3 desse com todos esses outros. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que x mais 2y é igual a 0, ou seja, o x é igual a menos 2y. Eu posso concluir nessa segunda equação aqui que o menos x é igual a 2y, então não contribui em nada, né? Menos x igual a 2y, na realidade não fez diferença nenhuma, mas eu concluo que no terceiro que z é igual a y, né? Então não tenho nenhuma restrição para y, logo eu posso dizer o seguinte, que o meu vetor u, nesse segundo caso, vai ser quem? Primeira coordenada, x vai ser menos 2y, o y ele está livre, então eu vou chamar de y, e o z também vai ser o y. Né? Então, o meu
outra coisa, eu vou evidenciar o y aqui, então eu tenho menos 2, 1 e 1. Isso quer dizer o seguinte, que o subespaço vetorial gerado com lambda igual a 3, ele é gerado pelos vetores menos 2, 1 e 1, tá certo? Então pronto, consegui encontrar os autovalores e os autovetores associados a eles, tá certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar. Até a próxima aula. Valeu! Não, desculpem. Eu acabei esquecendo uma coisa importante. A gente pode generalizar esse resultado, né? Eu já comentei rapidamente, então vou fazer isso rapidamente aqui. A gente pode generalizar esse resultado. Se você tiver uma matriz de ordem qualquer, né? A11, A12, A1N, aqui vai ser AN1, AN2, ANN. Pronto. Deixa eu só generalizar, eu acabei esquecendo, me desculpem. Então, o que acontece? Se essa matriz for uma matriz associada a uma transformação linear, só lembrando, qual vai ser o procedimento padrão? Para você encontrar os autovalores, para depois encontrar os autovetores, basta calcular o determinante de A menos lambda I, dando igual a zero. Esse resultado aqui vai dar o polinômio característico, tá certo? Em outras palavras, ilustrando, você vai calcular o determinante de quem? Dessa mesma matriz, só que A1 menos lambda, né? A12 até A1n, pronto. E vai fazer isso com todos os elementos da diagonal. A22 menos lambda até o A1n. Então, aqui vai ser A21, né? Até o último elemento, que é a N1, a N2 e onde você vai colocar lambda? No ANN, menos lambda. Ok, agora foi. Então, ao calcular esse determinante e igualar a zero, você encontra o polinômio característico e as raízes desse polinômio característico, ou seja, os valores de lambda que geram essa expressão, vão ser exatamente os autovalores, tá certo? Agora sim, me desculpem, espero que vocês tenham entendido. Um abraço, se cuidem. Valeu!